Olá, irmãos. Meu nome é Mirianita e eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só, eu tô aqui para ler um texto da irmã Peg Fonseca chamado Bênçãos Gêmeas. Ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu não tive participação nenhuma no que está escrito aqui no texto da irmã Peg, vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Por esse motivo, vamos pedir ao Senhor que nos ilumina, que a gente possa entender, né? O que é que ela quer dizer com bênçãos gêmeas. Vamos orar? Jesus, Senhor amado, cuida de nós, perdoa os nossos pecados, em teu nome pedimos que tu possas ministrar ao nosso coração de forma que possamos aprender algo que possamos colocar em prática imediatamente, que o Senhor nos conceda o privilégio de sermos filhos dos quais o Senhor possa se orgulhar. É em teu nome, Senhor, que pedimos, Jesus. Amém. Meus irmãos, então nosso texto hoje bíblico está na carta de Filipenses. Paulo escreveu para o pessoal lá da igreja de Filipos. E é um texto curtinho que vai falar sobre uma vida digna de boas novas. E diz assim, Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 ao 30. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a você. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Amém? Bem, irmãos, então a irmã Peg escolheu aqui o versículo 29 que diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É engraçado, né, irmãos? Como a gente acha que sofre, mas quando nós vemos, se os irmãos tiverem a curiosidade, procurem na internet o mapa de perseguição da Missão Portas Abertas. Lá tem todos os países que são perseguidos, onde os cristãos são perseguidos, né? Aqueles que têm perseguição severa, ou outras, uma média perseguição, enfim. São muitos, irmãos, são muitos países. Eu listei aqui 10 países, só pra gente ter uma ideia. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia e Iraque. Por aí vai. São muitos países que têm perseguição severa. Se os irmãos tiverem curiosidade, abram lá o site da Missão Portas Abertas. Além de conhecer esses irmãos, porque existem muitos depoimentos, os irmãos poderão orar por eles e quem sabe se puder doar. Isso sim, que é sofrimento por Jesus. Então, assim, dá até vergonha da gente dizer que sofre quando a gente vê esses irmãos. Esses irmãos são condenados à morte se eles forem descobertos como cristãos. Imagina você ser condenado à morte por você crer naquilo que você deseja crer. É inimaginável, não é, irmãos? Então, nós temos que ter esse cuidado, esse carinho de orar por essas pessoas, de nos lembrarmos dela. E assim, temos que ter o discernimento de não reclamarmos, porque a gente não tem ideia do que é sofrer. Então, no nosso texto aqui, a irmã Peg fala assim, que frequentemente a gente fala que Deus é bom quando Ele nos dá exatamente o que a gente quer, né? Isso é muito comum nos grupos de oração, nos pedidos de oração, né? Que as pessoas fazem, falam assim, olha, fulano tá doente, ora pela minha filha, ora pelo meu primo, pelo meu esposo, enfim. Aí a gente
coloca o nome da pessoa e todo mundo intercede e tal. Aí passam uns dias, a pessoa fala, olha, Deus foi bom. A pessoa foi restabelecida, ela está bem. Então, a gente sempre acha que Deus é bom quando Ele atende aquilo que a gente pede, né? Então, aqui em Filipenses 1:29, este versículo escolhido que diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, tira totalmente essa ideia, essa mentalidade de que só é bom quando não traz sofrimento. Então, isso não é verdade. Então, a palavra dado aqui quer dizer graça, né? É dado o privilégio, né? Então, a gente foi agraciado não apenas com a bênção de acreditar em Deus, mas também de sofrer por Jesus. Então, aqueles irmãos que estão sofrendo, morrendo por causa de Jesus, eles creem que isto é uma bênção. E eles seguem crendo. E nós? Será que se nós passarmos por um problema desse, se nós formos perseguidos pela nossa fé, será que nós nos manteremos crendo que sofrer também é um privilégio? Então, Deus oferece 2 dons, a salvação e o sofrimento. Então, é muito, muito fácil a gente atribuir a nossa salvação à graça de Deus, mas a gente tem dificuldade para atribuir também o fato de que a gente sofre ser algo que Deus nos propicia. Então, é fácil atribuir nossa salvação à graça de Deus, mas custamos a perceber que o sofrimento também pode ser uma dádiva dele. A gente esquece que a cruz, ela vem antes da coroa, né? Primeiro o Senhor Jesus sofreu tudo que ele tinha de direito por nós, para depois ser vitorioso. Então, esse sofrimento não é castigo, não é um acidente, mas é um privilégio, porque tem um propósito nesse sofrimento, não é à toa, né? Deus não olha lá de cima e fala, vou sacanear aqueles caras lá, quero ver eles sofrer, não, não é isso. O Senhor sempre tem propósito em cada coisa que Ele faz. Como eu sempre digo, o nosso Deus é um Deus intencional. Quando Cristo e a sua glória forem o propósito das nossas vidas, então até o sofrimento por Cristo será visto como um privilégio. É isso que nós temos que aprender com a palavra de Deus, e temos que aprender quando a gente percebe o quanto aqueles irmãos atualmente sofrem. Então, não é um sofrimento por si, mas como esse sofrimento glorifica a Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele disse lá em Filipenses 3:10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Será que nós temos coragem de orar a Deus pedindo que sejamos participantes dos sofrimentos de Jesus? Gente, dá medo, né? Porque aí a gente vê que tipo de cristão que a gente é. Eu nunca fiz uma oração dessa, Senhor, eu quero participar do sofrimento. Não, nunca fiz. E eu não sei se um dia terei coragem, confesso aqui minha culpa, de fazer uma oração dessa, né? E até o fim. Realmente a gente fala demais. Eu vou até o fim com Jesus, tudo entregarei para Jesus. Mas na verdade, a gente não entrega nada, a gente não sofre nada e a gente faz muito pouco. Então, é óbvio que Paulo não era nenhum debilóide, não era um doente emocional, não estava doido. Mas ele era um homem assim, totalmente apaixonado por Jesus Cristo. Ele tinha um desejo de viver para Jesus. É por isso que ele disse que ele desejava também a participação nos sofrimentos. Vamos combinar, esse Paulo é porreta, tem o irmão Paulo, é um cara que nos encoraja, nos dá exemplo. Nossa, demais. Então, quando a gente anda pelo vale da sombra e da morte, a gente pode até pensar que a gente está no caminho errado. Nossa, deu ruim, tô aqui, mas Deus não está me abençoando, acho que vim pro lado errado, né? Porque a gente sempre acha que Deus vai nos levar por caminhos livres do sofrimento, que com Jesus a gente não sofre nada, tudo legal. E Jesus em momento nenhum prometeu isso, né? Então a gente tem que entender que mesmo andando por um caminho de sofrimento por Cristo, né? Não estou falando de sofrimento por ser desobediente a Deus,
um caminho de sofrimento porque nós não escutamos a palavra, porque estamos fazendo o que é errado, mas um sofrimento por Cristo, então não tem outro trajeto tão seguro, correto ou abençoado como essa via dolorosa em que a gente pode andar. Mas, mais uma vez, nós temos que estar cientes que estaremos no caminho certo se estivermos sofrendo por Cristo, nunca por desobediência. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, ó. Será possível aceitar o primeiro dom, que é o da salvação, sem aceitar o segundo dom, que é o de sofrer? É uma pergunta que só nós podemos responder no nosso coração. Mas uma oração que nós podemos fazer é: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, que eu possa ser digna de sofrer por Jesus Cristo. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.